Seguimos, então agora vamos falar sobre a questão aí da liderança e também gestão de carreira. Olha aqui, ó, sabe que o Brasil ele está apenas à frente de 3 países em ranking de 64 sobre produtividade do trabalhador. Vamos conversar com o Fabrício Bastos, que já está aqui com a gente. Fabrício, boa tarde, seja bem-vindo novamente. Boa tarde, Cláudio. Obrigado pelo convite. Pô, a gente que agradece e, infelizmente, aí esse dado, eu fiquei meio preocupado aí com esse dado aí. Como é que é a situação? Pois é, Cláudio. Bom, esse é um indicador, né, que a Fundação Dom Cabral aqui do Brasil, ela faz uma pesquisa com um instituto chamado IMD, né, que é uma escola de educação executiva da Suíça, para olhar a competitividade dos países. E nesse sentido, eles olham várias questões, né? Questões de aspectos econômicos, questões de aspectos de produtividade. E, infelizmente, o Brasil, né, nos últimos anos, aí, às vezes ele melhora um pouco a posição, às vezes piora um pouco, mas dentro de 64 países a gente está nessa posição, né, um pouco incômoda. Né? E tem alguns aspectos que acabam explicando, né, um pouco dessa posição que a gente está, como, por exemplo, apenas na frente de países como Argentina, Venezuela e África do Sul. Então, né? E o que acontece que a gente teve a ver? A gente sempre fala muito com a pandemia, com a questão da formação. O que acontece aí, cultural? O que acontece aí, Fabrício? Pois é, Cláudio. Bom, alguns dos dados que a gente tem, né, históricos dessa pesquisa, ela vem sendo feita ao longo de alguns anos, e desde 2019 a gente percebe essa questão do ranking oscilando em alguns aspectos, né, do Brasil. Quando a gente começa a ver mais no detalhe, né, pode parecer que a produtividade, né, do trabalhador brasileiro depende apenas do indivíduo, mas são contextos mais amplos. Por exemplo, quando a gente começa a ver essa pesquisa, ela diz respeito a algumas reformas que o Brasil precisa fazer de uma forma muito efetiva. Então a gente está falando de uma reforma tributária que está aí em voga, né, se falando muito ultimamente, reforma administrativa. Então isso ajuda na questão da competitividade do país, porque a gente começa a ver, por exemplo, a reforma tributária, quando a gente vê o tamanho do país, né, do Brasil, e a questão, né, da complexidade dos tributos, isso favorece ou dificulta, né, no caso do Brasil, dificulta a gente fazer negócio, e consequentemente isso impacta a competitividade. Então esse é o primeiro ponto, pensar em reformas. Um segundo aspecto tem a ver com a educação. Né, a gente realmente precisa pensar numa questão não de ordem de curto prazo, né, tem que pensar numa linha muito como a Coreia do Sul fez, e ela aparece na posição, né, muito à frente do Brasil, quando a gente começa a ver que ela pensou em 30 anos para trabalhar com a questão de educação, ou seja, não foi apenas um partido político que estava no governo que estava pensando momentaneamente. Né, independente dos partidos políticos, eles de fato investiram na educação, e isso acaba fazendo diferença. Né? Então, em várias linhas, pensar na educação no ensino, né, fundamental, no ensino médio, e principalmente a gente precisa colocar os jovens de uma forma mais rápida no mercado de trabalho. Então, investir também em ensino técnico é uma ótima saída nesse sentido. Né? E, por fim, a gente precisa começar a atrair, seja tanto nacionalmente quanto internacionalmente, investimentos para o Brasil, porque isso favorece a criação do mercado de trabalho, favorece as vagas, as oportunidades da gente diminuir o desemprego para colocar a população economicamente ativa a contribuir com o país. Maravilha, maravilha. Bom, e a gente tem também aí a questão, né? Isso vale também para quem empreende na internet, para quem empreende também, porque hoje o sujeito trabalha no Brasil, mas pode se comunicar com o planeta inteiro. Isso aí vale também para a tecnologia, para a internet, para as redes sociais também, né, Fabrício? Com certeza, Cláudio. E você tocou num ponto, né, que eu tenho analisado muito, às vezes, né, falando com empresas, ou até com pessoas mais próximas, assim, colegas, né, amigos, familiares, que é a gente entender, né, o movimento que a gente está indo, né, assim, em termos de local que nós estamos em termos do Brasil, e não apenas, né, pensando na região, América Latina, América do Sul, mas pensando no mundo, como você falou. Então, assim, por exemplo, a gente ter acesso, né, a esse mercado global, é fundamental que os profissionais, as empresas, elas comecem a pensar, claro que pensando estrategicamente, mais no mercado local, mas as oportunidades que tem, se o site da empresa, se as redes sociais e se a pessoa puder fazer atendimentos numa outra língua. Então a gente está falando, por exemplo, do espanhol, olha a quantidade de países, né, que o Brasil está inserido na América Latina e na América do Sul mais especificamente, para a gente poder trabalhar nessa questão dessa língua do espanhol ou até do inglês para outros países.
Então, seja para pequenos negócios ou para grandes empresas, pensar nessa questão de fato de falar um outro idioma, isso também potencializa pensando em termos de efetividade e produtividade do trabalhador e das empresas. Maravilha. Fabrício, sempre muito bom conversar contigo. Por favor, aí, pessoal que está nos acompanhando aí, quiser bater um papo aí, saber mais sobre o assunto, teus contatos aí, redes sociais. Perfeito, Cláudio. Eu vou deixar aqui, então, meu LinkedIn, que é meu nome completo, Fabrício César Bastos, e também o meu Instagram, que é meu nome completo também, Fabrício César Bastos. Maravilha. Obrigado mais uma vez aí. Até a próxima, tá bom, Fabrício? Um abraço. Obrigado, Cláudio. Um abraço a você e toda a audiência. Até a próxima. Até a próxima. Tá aí, dicas importantes aí que o Fabrício tem trazido aqui pra gente, muito bacanas mesmo.